queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo e quero pedir a você que, por gentileza, nos ajude se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Nos ajude difundindo a palavra de Deus. Nós estamos meditando numa série de mensagens tratando sobre o fim dos tempos. Estamos estudando em ordem cronológica os fatos que acontecerão até a consumação dos séculos. Se você ainda não assistiu os demais vídeos, acompanhe esta série. Eu tenho certeza que você será edificado e despertado pelo poder da palavra. No nosso estudo sistemático e sequencial deste assunto, que é o fim dos tempos, hoje eu quero enfatizar sobre as bodas do Cordeiro. Um assunto que com certeza chamará e despertará a sua atenção, bem como a sua curiosidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. É interessante nós, neste estudo que estamos desenvolvendo sobre o fim dos tempos, entendermos que após Jesus galardoar os fiéis no tribunal de Cristo, acontecerá um momento marcante e relevante para aqueles que forem arrebatados. Porque Jesus, após galardoar e recompensar a igreja que foi arrebatada, ele irá agora entrar, conduzir a sua igreja às mansões celestiais, aonde haverá uma grande festa. Festa esta que é chamada as bodas do Cordeiro. Mas o que será as bodas do Cordeiro? Afinal, o que será este evento que acontecerá logo após o tribunal de Cristo? É importante nós rememorarmos que após a igreja ser arrebatada, nós estaremos nos céus e nos céus nós passaremos então pelo tribunal de Cristo e galardoados os fiéis, Jesus nos conduzirá às mansões celestiais, aonde haverá uma linda festa. Mas o que será, o que acontecerá, como desenvolverá essas bodas do Cordeiro? A palavra boda é uma palavra que significa casamento, enlace matrimonial, festa nupcial. Observe que embutida nessa expressão bíblica de bodas do Cordeiro, está o sentido de uma festa nupcial, de um enlace matrimonial, de um banquete, a ideia de uma reunião festiva entre um noivo e a sua noiva. Na verdade, as bodas do Cordeiro nada mais é do que a união eterna que acontecerá entre Jesus Cristo e os fiéis que foram arrebatados aos céus. Uma união mística, espiritual e verdadeira que jamais terá fim. Isso deve alegrar os nossos corações, porque o maior desejo de um cristão verdadeiro, autêntico, é estar ao lado do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Portanto, as bodas do Cordeiro é essa aliança gloriosa que será comemorada entre os santos que forem arrebatados e o Senhor Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro se dará à semelhança de um casamento. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, o texto é bem claro em mostrar que Jesus é o noivo, que Deus é o noivo. E nessa metáfora de casamento, a igreja é apresentada, como bem disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios no capítulo 5,
como sendo a noiva. Então nós temos uma aliança que está sendo estabelecida, o noivo, que é Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja. Todos nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, estamos dentro desta aliança. E logo este casamento acontecerá, essa união eterna acontecerá. E quando se dará isso? Justamente nas bodas do Cordeiro. Quem irá participar das bodas do Cordeiro? Esta é uma pergunta interessante. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em Apocalipse 19, do versículo 7 até o versículo 9, nós percebemos que quem participará das bodas do Cordeiro serão todos os crentes que foram arrebatados e aqueles que tiverem vestes de justiça. O texto é bem claro em dizer, aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 8 e o versículo 9, que aqueles que participarão das bodas do Cordeiro, além de terem sido arrebatados aos céus por Jesus, eles trazem uma veste de linho fino, uma veste limpa, uma veste de justiça. Isso fala das boas obras desses crentes que forem arrebatados. As bodas do Cordeiro é uma festa cujo acesso só será permitido aos crentes que forem arrebatados, aqueles que tiverem vestes de justiça. Eu pergunto a você, como estão as suas vestes espirituais? Você tem lavado as suas vestimentas espirituais no sangue do Cordeiro? Você tem procurado viver uma vida de pureza? Você tem procurado viver uma vida de santificação na presença de Deus? Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque quando nós trajarmos vestes de justiça, isso nos dará o direito de participarmos desta linda celebração, desta linda festa, deste lindo banquete que comemorará a aliança eterna entre Cristo e o seu povo arrebatado. Agora, se estes participarão, haverá um grupo que não poderá participar das bodas do Cordeiro. Quem são as pessoas que ficarão de fora desta grande festa entre Cristo e aqueles crentes que forem arrebatados, a igreja? A resposta está em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 15, aonde a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Em outra passagem bíblica, Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 2 até o versículo 13, Jesus também conta uma parábola falando sobre a participação das bodas. E ali naquela parábola, Jesus menciona que um homem foi encontrado naquela festa, não trajando as vestes exigidas. Então aquele homem foi expulso e não pôde participar das bodas. A mensagem é bastante clara. Todos aqueles que agora não estão vestindo vestes limpas, puras, santas, vestes espirituais que foram lavadas no sangue do Cordeiro, esses tais não poderão participar das bodas do Cordeiro, nem sequer serão arrebatados. É interessante que nós precisamos entender que ficarão de fora todos os que preferirem uma vida de pecado, uma vida onde as suas vestes sejam maculadas, sujas, impuras. Imagine só. Nós temos hoje o casamento que é realizado aqui na terra. O noivo, ele não se veste de qualquer forma, mas também as pessoas que vão a um casamento procuram se vestir de acordo com aquela ocasião. Eu nunca jamais vi uma noiva chegar no dia do seu casamento toda desajeitada, desarrumada, o cabelo por fazer. É impossível que uma noiva
vá ao seu próprio casamento sem antes se preparar, o seu vestido todo sujo. É impossível que isso ocorra, seria um escândalo social. E da mesma forma, será as bodas do Cordeiro. A noiva não poderá chegar trajada de forma suja, enlameada, suas vestes enlameadas pelo pecado. É por isso que eu torno a enfatizar, nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Não há um discurso, não há uma mensagem tão urgente quanto essa, que a igreja precisa ouvir, como a de que nós precisamos nos santificar. Escute-me, por favor. A.W. Tozer, no seu livro A Vida Crucificada, menciona algo que eu tenho guardado no meu coração. Ele disse: existe um tipo de vida cristã melhor do que a vida que muitos cristãos estão vivendo. A realidade é que, à semelhança do povo de Israel que estava no deserto, muitos cristãos também estão vivendo como um pêndulo. Ora, eles estão próximos de uma vida santificada, ora, eles estão próximos do pecado. É como Israel que estava no deserto. Eles haviam saído do Egito, mas não estavam mais nem no Egito e não estavam também na terra que Deus havia lhes dado por herança, que era a terra de Canaã. Ora, eles rondavam próximo às terras de Canaã, ora, estavam lá próximo do Egito. Eles viviam nesse impasse, nesse pêndulo, nessa oscilação espiritual. Existe um tipo de vida espiritual melhor do que esta que você está vivendo. Uma vida santificada, uma vida de pureza, uma vida onde o pecado não reine mais em seu corpo mortal. É possível, Deus preparou esta vida para nós e é possível vivê-la agora. Talvez você está, ora, vivendo uma vida próxima da santificação, ora, vivendo uma vida perto do pecado. Você não volta para o pecado, mas você também não entra nessa vida santificada. Está na hora de mudar isso, porque essa mudança, essa vida que Deus preparou para nós, essa vida profunda que Deus preparou para nós, é a vida que nos dará direito de participarmos das bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque nós lavamos estas vestes no sangue do Cordeiro. Por último, eu quero encerrar dizendo, o que será feito nesta festa? Que tipo de festa será esta, pastor, que acontecerá nas bodas do Cordeiro? Neste casamento, nesta aliança que será estabelecida para todos sempre, cumprida para todos sempre entre Cristo e a igreja. A Bíblia não relata muitas coisas, em muitos detalhes, este evento escatológico chamado Bodas do Cordeiro. Mas há alguns textos que a Bíblia menciona, e eu gostaria de citá-los. Primeiro, a Bíblia menciona que um banquete será servido. Isso está lá em Mateus 26, 29, Lucas 22, 15 e 16 e Mateus 8 e o versículo 11. O que a Bíblia menciona, o próprio Jesus dizendo, é que nas bodas do Cordeiro haverá um banquete que será servido. O próprio Jesus disse, na noite da ceia, eu não mais beberei o fruto da vide, nem comerei desse pão, até aquele dia no reino do meu Pai. Jesus fez um voto de abstinência para só participar deste momento de banquete, de festa, quando a sua igreja estiver o ladeando. Que grande privilégio será esse? Mas a Bíblia também menciona que neste banquete que será servido para todos os santos que forem arrebatados, nós nos assentaremos, escute esse detalhe, nós nos assentaremos ao lado dos heróis da fé, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e os heróis da história da igreja. E que grande privilégio será este? Imagine você sentar à mesa próximo a Abraão, a Davi, aos profetas Elias, Eliseu,
aos personagens do Novo Testamento, Pedro, Tiago, João, Paulo. Os personagens, os grandes heróis da história da igreja, eu particularmente, que amo a palavra de Deus e tenho admiração profunda pelos pregadores, grandes homens de Deus que Deus levantou no decorrer da história da igreja, a sentar-me próximo a Spurgeon, a John Wesley, a George Whitefield e tantos outros como Jonathan Edwards, Moody, o grande evangelista, Charles Finney, sentar ao lado destes homens ali nas bodas do Cordeiro e sermos servidos no céu. Será uma coisa linda. A Bíblia não menciona muitos detalhes, mas eu quero dizer a você que os poucos detalhes que a Bíblia menciona enchem o nosso coração de gozo, de expectativa e esperança. Agora, para a gente concluir, simultaneamente, enquanto a igreja arrebatada está aqui nos céus, nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, no momento de festa, simultaneamente, concomitantemente aqui na terra, haverá a grande tribulação. São eventos que acontecerão ao mesmo tempo. Enquanto no céu a igreja arrebatada está passando pelo tribunal de Cristo e entrando nas bodas do Cordeiro, aqui na terra haverá a grande tribulação. Você consegue perceber o grande contraste que haverá nesses dois eventos que acontecerão simultaneamente? Enquanto no céu haverá festa para aqueles que forem arrebatados, aqui na terra haverá sofrimento, angústia e pavor, jamais mencionado em toda a história. E aí eu deixo uma pergunta a mim e a você. Qual dos dois destinos você escolherá? A festa que Deus está preparando no céu ou a prova, o juízo que será derramado na terra? Um juízo que, diz a Bíblia, é indizível. O homem nunca jamais presenciou um juízo assim. A escolha é você quem faz. Decida-se hoje entregar a sua vida para Jesus. Viver uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Uma vida santificada pelo poder do Espírito. E assim, você participará dessa linda festa nos céus. A bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe você.